Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Hoje tem Mengão em campo e vamos pra cima deles, Mengô! Só nos resta a vitória, só nos interessa a vitória. Queremos a vitória. É isso aí, cara. É vencer, vencer e vencer. Bem, eles vão jogar recuado, eles vão jogar no contra-ataque, eles vão esperar o Flamengo errar. Pode ter certeza que eles não vêm para cima. Eles vão ficar esperando uma brecha. Só que o Flamengo tem que ser inteligente. Os jogadores não podem dar espaços sem erros de saída de bola, sem vacilar, sem moleza, cara. Joga com seriedade. Vai para cima. Na hora que a bola estiver na fogueira, bicuda na bola, cara. Joga pro mato. É assim que tem que fazer. Jogar com seriedade e mostrar raça. E mostrar que o Flamengo pode sim vencer o Galo por mais de 1 gol de diferença. Eu acredito na vitória. Só depende deles, dos jogadores. Se eles mostrarem isso que eu falei aqui, raça, vontade, jogar com seriedade, nós conseguimos o resultado positivo, né? Vamos conseguir. E eu tô acreditando. E o meu palpite é ousado. É um palpite assim, bem sem medo, sabe? Sem medo. Torcedor confiante. 3-1 Flamengo. Vamos vencer. Beleza? Tamo juntos? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. América, Flamengo Internacional, um confronto maravilhoso, mas hoje o Flamengo joga pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o galão da massa que venceu o primeiro jogo no Rio de Janeiro, tem a vantagem. E tem também jogador chegando no Atlético Mineiro. O Alexander já estreou, já jogou, mas foi apresentado ontem e falou. Vamos ouvir o que disse. O Galo, uma partida em que ele consiga segurar o Flamengo, mesmo que não perfeita, uma boa partida defensiva, hoje garante a vaga para o Galo. 1-0 para o lado do Galo no placar, garante essa vaga. Então, acho que a perfeição aí foi um pouco exagerada. Quem tem que, nem digo perfeição, mas buscar algo próximo do seu melhor jogo é o Flamengo. Mas é que para fazer essa marcação em cima do Flamengo precisa estar muito ajustado também, né, prof? Talvez uma perfeição defensiva, uma atenção defensiva seja o suficiente hoje. Mas não... Ofensiva também, professor, porque se o Galo faz um gol, já obriga o Flamengo a fazer pelo menos 2. Então, essa é a história do jogo, do confronto. Eu acho que o Galo é favorito à vaga pelo que já fez, né? Mas ainda continua muito parelho. Mesmo o primeiro jogo poderia ter terminado com outro resultado. Aliás, quase terminou, né? No último lance do jogo, a gente podia ter mudado toda essa história. Então, está muito parelho, mas quem tem que buscar o algo a mais é o Flamengo. É ele que está atrás nesse placar. Concorda, Eugênio? Concordo com o professor. E acho que, Abel, perfeição não existe, né? Você tem que buscar. Não é futebol, né? Não existe. Não, acho que nem no futebol. Nada na vida, né? Nada na vida. Não existe escola nota 10 de ponta a ponta. Até existe na prática, porque os jurados dão. Mas se você for procurar, você vai arrumar problema na escola nota 10, campeã de ponta a ponta. Se você for um time que goleia o adversário, se você for olhar no jogo, ele vai cometer erros. Perfeição, 0 erro, não existe. Você pode procurar minimizar os erros. Aí sim, isso na vida também, né? No dia a dia, para todo mundo, em todas as atividades. Sempre vai ter uma falhazinha aqui ou ali. Agora, o Atlético precisa ter uma partida muito segura defensivamente. É isso. E, claro, se puder explorar os contra-ataques, porque tem sido assim. Pode ter certeza que eles só vão fazer isso. Esses 2 jogos, né, que já aconteceram recentemente entre Flamengo e Atlético foram muito do Flamengo sendo o time dominante, o Flamengo propondo o jogo e o Atlético se defendendo e no segundo jogo, quando foi o vencedor, que foi o jogo da Copa do Brasil, sabendo sair com mais frequência, até porque não jogou com 3 zagueiros, colocou o Igor Gomes um pouco mais à frente, então o time ganhou mais volume ofensivo. Resta saber qual vai ser a opção do Cuca hoje. Se ele vai mais uma vez
escalar o time com 3 zagueiros. Tem a volta do Saravia, que fez um terceiro zagueiro. Por falar em escalação, em problemas, quem entra, quem sai, o Flamengo tem desfalques. A gente tem na nossa tela do F360 Bruno Henrique e Luiz Araújo. Desfalques, os dois com problemas, com lesões. Desfalques pesados, pergunta a tela. O Luiz Araújo, 38 jogos como titular, 58%. A média de 58 minutos por jogo, com 9 gols e 7 assistências. O Bruno Henrique, 7 gols e 2 assistências, com 71% aí de titularidade. Mas o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Para fazer as substituições. Sim, mas como diz o professor aqui, respondendo a pergunta que está ali na tela, desfalques pesadíssimos. Os dois jogadores que formam parte de uma estrutura do Flamengo na temporada e formam de forma eficiente, né? De maneira eficiente. Tanto o Luiz Araújo quanto o Bruno Henrique. Acho até que mais o Luiz Araújo nessa temporada, que está com um desgaste muito grande justamente por isso. Ele não tem lesão, o Luiz Araújo. Ele está afastado do jogo por um desgaste muito grande, já que ele tem sido o jogador que corre o campo inteiro, pelo menos na parte ofensiva ali. Eu falei lesão, mas até o nosso amigo aqui, o Leon, nosso editor-chefe, me corrigiu aqui no ponto e falou assim, controle de carga. Isso quer dizer, né, que se ele for para o jogo, ele pode se lesionar e desfalcar o Flamengo por mais tempo, né? Como vem ocorrendo aí com outros jogadores. Então, mas é um termo mais moderno do futebol, viu, professor? Sim, é um controle de carga. Não estourou, mas vai estourar. Qual é a tradução? Não está lesionado? Está prestes a estourar. Uma prevenção. É isso, é uma prevenção. Porque mas num jogo decisivo? Pel. Mata-mata? Calhou de ser ali. Você perde o jogador para um jogo decisivo e você mantém esse jogador para outros jogos decisivos. Por exemplo, semana que vem tem Libertadores. Que o Flamengo terá ali na frente. Já não tinha jogado contra o Ceará. Sim. Então... Porque o cara corre muito. Você vê que ele caiu de produção. Ele caiu de produção depois do Mundial de Clubes. Por quê? Porque é o cara que mais jogou no ano. Pelo menos até pouco tempo atrás era o jogador com mais minutos. E é um jogador muito intenso, né? Ele corre muito, ele é muito forte, ele chuta muito de fora da área. Então o Flamengo não tem nem ele, nem o Bruno Henrique. Então, sim, respondendo lá, desfalques de peso, porque é um Flamengo que... não, mas você tem ali o Samuel Lino. Beleza, acabou de chegar. Pode fazer a diferença? Pode. Tem potencial técnico para isso. O Plata, pelo outro lado, é bom jogador. O primeiro jogo do Samuel Lino, que não há dúvida que é muito bom jogador, mas o primeiro jogo dele, já falaram que ele tinha que ir para a seleção. Eu vi um monte de gente falando. Não, calma. Foi uma certa empolgação ali também, Eu não ouvi. Cara, eu não vi ninguém falando isso, cara. Que idiotice, né? Eu não vi ninguém falando isso. Ouvi agora. Mas sim, é um exagero, né? Mas é um jogador, acho que veio para o Brasil também pensando nisso. Mas vamos ver, tem muita água para correr ainda. Ele ainda tem que mostrar esse serviço no Flamengo. Mas o Flamengo chega com problemas que são problemas consideráveis. Repito, jogadores que são muito importantes no sistema ofensivo do time. Mas hoje, de fato, o Luiz Araújo é mais insubstituível do que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem sua importância, a aura decisiva, mas pensando em jogadores no elenco do Flamengo, você consegue repor melhor ali na referência, até por ter o Pedro. Então já entra um jogador, um centroavante de ofício. Se ele quiser ter mobilidade, o Plata pode jogar ali, na direita ele pode fazer com o Matheus Gonçalves, tem Cebolinha voltando, pode até fazer dobra de laterais com Emerson Royal, encorpar mais o meio com Saúl. Então tem uma infinidade de possibilidades para, de alguma forma, suprir. Agora, do Luiz Araújo, não só pela função de ser esse atacante que tem muita força para recompor, que consegue ser agressivo e algo que falta aos atacantes do Flamengo em vários momentos, né? Ser mais objetivo, cortar para o meio para chutar, para testar o goleiro de longe. O Luiz Araújo faz isso como ninguém e hoje tem sido fundamental para o Flamengo na bola parada.
hoje é o jogador ali mais efetivo em cobrança de escanteio, de falta ali na intermediária. Tem dado resultado. Claro, já marcou gol com o Léo Ortiz, fazendo gol, o Léo Pereira. Então ele vai muito bem também nesse fundamento e é algo que num jogo de mata-mata, em jogo decisivo, decidido por detalhes, vai fazer falta. Mas é isso, o Flamengo tem de confiar no seu elenco, tem de confiar na capacidade do Filipe Luís e, naturalmente, entre estourar o Luiz Araújo e, de certa forma, arriscar a Copa do Brasil, o Flamengo vai para o risco na Copa do Brasil, porque não é a prioridade. Isso daí está posto, não significa que sem o Luiz Araújo o Flamengo não tem chance de vencer, pelo contrário, mas é uma baixa, de certa forma, muito sentida pelo Filipe Luís, pela importância que ele tem tido, mesmo tendo baixado um pouco seu nível no jogo ofensivo, do ponto de vista de bola parada e de ser um jogador completo, ele faz muita falta. Sabe quando você vai comprar alguma coisa que é muito cara? Sei, quase todo dia eu vejo isso. Mas ao contrário do que acontece com a gente, o Flamengo tem o dinheiro para comprar. Então ameniza, não deixa de ser caro. É a mesma coisa esses O desfalques. Flamengo olha, então, aquele azeite extra virgem português maravilhoso no mercado e compra de caixa. Pois Mas o azeite baixou, o problema é o café. Caiu a garrafinha de Baixou, azeite. mas estavam lá nas alturas. Caiu a garrafinha de azeite do Flamengo no chão, o Flamengo vai lá, pega outra, repõe. Cai a nossa, a gente chora em cima do azeite. Quase lambe o chão. Então, ainda mais numa noite em que o Flamengo precisa de coisas que esses dois caras fazem, né? Hoje o Luiz Araújo mais, mas o Bruno Henrique dispensa apresentações, não é o melhor momento da carreira dele, mas ainda é muito importante nas entradas, nas participações especiais dele. Então já são 2 a menos para fazer. Eu ia falar o milagre, não é bem um milagre, mas a tarefa hercúlea que o Flamengo terá hoje. Então vamos dar uma olhada nas prováveis escalações? Vamos. Começando com o mandante, o Atlético Mineiro, o galo de tanta gente, de Toninho Cerezo, de Reinaldo, de Paulo Isidoro. Galera, eu vou deixar aqui na tela a provável escalação do Galo, porque essa música de fundo, ela corta a monetização do canal toda vez, tá? Everson, Saravia, Lianco, Júnior, Alonso, Gabriel Menino, Igor Gomes ou Alexander, Alan Franco, Scarpa, Rony, Coelho e Hulk. Essa é a escalação do Galo, a provável escalação do Galo. Agora temos aqui a provável escalação do Flamengo, com Rossi, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, Alan, Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Só tem essa dúvida, né, Varela ou Emerson Royal, apesar que eu acho que o Varela será titular e eu acho que o Matias Vinha também será titular da lateral esquerda. Agora vamos lá. Que o galão da massa tem. Amigo Breiler, tem algumas dúvidas ali, por exemplo, Varela ou Emerson Royal? O que você pensa sobre isso? Então, hoje, na hierarquia, eu vejo que o Varela ainda está à frente, porque é um jogador muito versátil, um jogador que deu conta do recado sempre que o Flamengo precisou, em várias posições, na direita, na esquerda, como volante. E eu vejo ele mais até seguro e mais adaptado à ideia de jogo do Filipe Luís. Mas se ele quiser ter mais agressividade pelo lado, até pensando que não tem Luiz Araújo por ali, o Emerson Royal é uma boa opção. É a dor de cabeça boa do técnico ter ali. Se ele vai numa bola de segurança ou se ele arrisca um pouco mais de ofensividade com o Emerson Royal. Para mim, o principal dilema do Filipe Luís é lá na frente. Porque o Flamengo tem pecado na efetividade. Contra o Ceará, no primeiro tempo. Foram 8 finalizações, só 2 no gol. Uma delas o Arrascaeta guardou. E aí ele precisa de gol. Jogador decisivo que bote a bola para dentro. A gente não tem dúvida de que o Pedro, o seu Filipe Evaí... Luís falou que ele faz 30 gols por temporada. Pois é, mas pensando em encaixe do time, hoje, o Arrascaeta tem rendido mais no time sem o Pedro. Ah, você entrou nessa teoria do Eugênio? Você assistiu o F360, o Eugênio lançou essa e você entrou nessa? Não, mas é fato, eu estava no pós-jogo do Ceará e quem assistiu ali percebe a desenvoltura do Arrascaeta como um segundo atacante. O Arrascaeta deixou de ser meio articulador, deixou de ser aquele cara, às vezes abria pela esquerda e infiltrava ali pelo meio. Hoje ele tem jogado e jogado muito bem como segundo atacante, se aproximando ali da área, pisando o tempo inteiro. Não pode fazer isso com o Pedro no Pode, time? só que em determinados momentos, o Pedro, por ser um cara mais fixo,
ocupa os espaços que o Arrascaeta preenche quando o Pedro não está em campo. Mas Eu entendo o que o Breiler tá falando perfeitamente, cara, mas pensa comigo. Se o Felipe Luiz faz isso, deixa o Pedro no banco e escala o Arrascaeta ali, né, como chegando mais na frente, né, como um atacante, por exemplo, e daí o Flamengo é eliminado com o Pedro no banco. Vão pedir a cabeça do Felipe Luiz. Eu sei, eu conheço a nossa torcida, né? Então, cara, é muito complicado, né, você achar uma coisa dessa, né, assim, deixa o Pedro no banco, tá tudo certo porque o Arrascaeta vai decidir. Quem garante? Não, cara, o Pedro tem que jogar. Minha opinião. Arrasca não desaprendeu de fazer o que Não, faz. lógico que não, mas você... É noite de gol. Mas a temporada mais artilheira e mais efetiva do ponto de vista físico do Arrascaeta tem sido dessa maneira. E o Felipe Luiz... Não quer dizer que ele não possa continuar fazendo gols Claro. com a presença do Pedro. Eu entendi a sua colocação e o Eugênio também colocou aqui outro dia. E o que tem acontecido comprova o que vocês estão dizendo, mas, na minha visão, não impede deles se adaptarem os dois juntos e o Arrascaeta continuar sendo perigoso. Claro, de forma alguma, mas é algo para o treinador pensar. Ele vai com essa formação que você tem dois grandes jogadores e dois grandes jogadores que entregam gols. Você tem que achar espaço para eles jogarem bem para o time render com eles. Mas você... Senão, na Copa de 70 não tinha jogado Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, tudo junto. Lógico, mas eu não... Um ia atrapalhar o outro. Monte de camisa 10. Hein? Mas aí, o Pedro, por exemplo, está entrando agora naquela rotação ideal que o Felipe Luiz cobrou. Ele ainda não é esse cara super dinâmico ali na frente, que sabe gerar um espaço para quem está vindo de trás como a Arrasca. Então, isso é trabalhado com o tempo. Pensando na urgência agora, o que o técnico faz? Ele vai ali, eu acredito que esses caras vão me entregar gols. Ou eu vou na equipe que eu sinto mais confiança e que está mais encaixada. Esse é o dilema Ele dele. tiraria o Pedro, por exemplo? E aí ele pode manter o Plata ali no lugar do Bruno Henrique, flutuando, e pensa em outro jogador para o lado direito. Tem Qual? várias opções também. Até o Saul pode ser uma dessas opções. Mas o Saul tá mal, né, cara? Fisicamente, né? Aí você tira o Pedro por falta de intensidade e põe o Saul, que tava em pré-temporada, que tá lento. Aí não adianta, né? Jogar ali amostragem- mais adiantado. A amostragem recente do Flamengo rendendo melhor na frente, apesar de todas as críticas de que faz menos gol do que deveria, é sem o Pedro. Agora, numa noite dessa, que você precisa de gol, eu acho que, inclusive, é uma noite ótima para o Pedro dar uma resposta definitiva. Eu sairia com o Pedro, você tem 90 minutos para isso, se a coisa Também não estiver acho. funcionando. A mesma coisa em relação à lateral. A lateral, ele já vai ter um apoio com o Ayrton Lucas pela esquerda. Se ele perceber que é insuficiente, se o tempo passar e o placar não vier, aí ele vai ter que ir para outras situações. Mas alguma decisão tem que ser tomada de cara. Eu, com o Pedro em condições, eu colocaria o Pedro. E falamos um pouco de laterais, né? De Royal ou Varela. E aí eu me lembro também de grandes laterais do Galo e do Flamengo, de Leandro, um dos maiores da história. Deixei de De comprar. Nelinho, hein? Um dos chutes mais potentes da história. Deixei de comprar um mini craque do Leandro, lá no Rio. Me arrependi. Comprei do Júnior. Capacete. Mas compensou. Se não Comprou comprou do de um, Júnior. comprou de outro. Achei que os dois eram Por demais. falar em lateral de Galo ou de Flamengo, o Alexander já jogou de lateral, joga de meio. Que se ele for eliminado, comecem a falar que ele não serve. Mas aí, lá vão. o Flamengo hoje tem uma direção que preza o profissionalismo e que Tomara. tem que saber segurar essa pressão insana que existe no futebol brasileiro. Concordo. Não faz nenhum sentido abrir mão do trabalho do Felipe Luiz se por acaso o time não passar na Copa do Brasil. Cara, não tem nem cabimento, nem lógica cogitar uma coisa dessa, né? Se perder, tem que manter o Felipe Luiz, cara. O trabalho é bom. O Flamengo tem 5 derrotas só com o Felipe Luiz até aqui, em quase um ano. Pelo amor de Deus, né? Pô, se for eliminado tem que mandar embora. Nossa, quem que pensa assim, cara? Pelo amor de Deus, né? Era o brasileiro, Assino daqui a embaixo. pouco eu tenho uma decisão, outra decisão contra o Inter. Não faria Um trabalho sentido que nenhum que mexer está nesse trabalho. estabelecido, que está bem montado, que está passando por uma transição de jogadores que saíram e jogadores que estão chegando. Mas é muito sólido, é muito bem feito o trabalho Não dele. quer dizer que não possa perder. Pode perder, Porque o qualquer trabalho é time bom no pode. Atlético também. E Qualquer não, time pode perder. e não quer dizer que não tenha reparos a fazer.
naturalmente, o Filipe Luís sabe o que precisa melhorar do time, sabe que... Sempre pode melhorar, Breno. Claro, mas isso não significa dizer que o trabalho do técnico está estagnado ou que o time está engessado. Eu entendo o ponto que o Maurício levantou de, em muitos momentos, se esperar mais desse Flamengo. E o Flamengo, em várias outras temporadas, foi muito refém da expectativa. Colocava ali, nossa, esse time vai voar em todos os jogos, vai dar espetáculo. E o técnico ficava sempre buscando a tal da perfeição que a gente sabe que não vem. No caso do Filipe Luís, é analisar friamente. Até aqui, ele tem cumprido todos os objetivos que o Flamengo estabeleceu. Ganhou o Carioca, ano passado já tinha ido bem ao ganhar a Copa do Brasil. O Mundial, para mim, fez um bom papel. O Flamengo jogou bem ali, não dá para... Foi eliminado pelo Bayern, um gigante. No Campeonato Brasileiro, é líder, passou na... Peraí, pessoal, erro aqui. Deu um erro aqui, peraí. Eu tenho que arrumar a imagem para vocês, vamos lá. Copa do Brasil, passou na Libertadores, mesmo com a dificuldade ali no último jogo contra o Tátira, mas eu vejo que o trabalho está onde deveria estar. Agora, que pode melhorar, não tenho dúvida que pode, e o Filipe Luís tem todas as condições para isso. Essa pressão que sofre o Filipe Luís, na minha visão, não é nada diferente da pressão que sofreram Renato Gaúcho, quando foi técnico do Flamengo, Tite, quando foi técnico do Flamengo, Vitor Pereira, Sampaoli, Rogério Ceni. Tem que ganhar todos os campeonatos, dando show em todos os jogos, senão, inclusive, Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e não continuou. É uma pressão insana, muito grande, muito forte, às vezes exagerada, na minha opinião. Sempre. Mas tem novidade? Para mim, não tem. O problema no Flamengo não é que se espera mais. Esperar mais você espera do Palmeiras com o Abel, do Corinthians com o Dorival, esperava do São Paulo até pouco com o Zubeldia. Todos esses eram casos de quem esperava mais. É que no Flamengo se espera tudo, sempre, o máximo. E ninguém está dizendo aqui que não tem que ter pressão. A pressão é normal no futebol, ainda mais em times grandes e gigantes como o Flamengo. Eu só penso que é um exagero, a partir do momento que não ganha todos os campeonatos, que não dá show em todos os jogos, você chegar à conclusão que o técnico não serve e trocar toda hora. Eu penso diferente. Não, você tem razão, Abel, porque existe uma dificuldade muito grande do torcedor, e isso vale para todos os times, de se colocar no lugar do outro, tentar enxergar além da própria bolha, da bolha clubista. Porque olha o que está acontecendo no futebol brasileiro. O Abel Ferreira, com um trabalho mais longevo, um trabalho que vai completar 5 anos, tem oscilações, há questionamentos, há protestos da torcida, e com 5 anos de clube e já provando várias vezes sua competência, a capacidade de se reinventar. Se o torcedor do Flamengo olha lá, se no Palmeiras está assim, e o Palmeiras, em nível de jogo, joga menos que o Flamengo. Você pode questionar ali elenco, se o Flamengo tem mais de onde tirar, mas eu não tenho dúvida que o Flamengo do Filipe Luís hoje joga mais, é mais vistoso ou tem um pouco mais de repertório ofensivo do que o Palmeiras do Abel. E aí comparar com outros times também, outras situações, você consegue relativizar muita coisa. Você consegue relativizar a falta de efetividade, você consegue relativizar o impacto que tem a saída do Gerson no time, até pela bola que ele estava jogando, por ser um capitão. Você consegue entender que os reforços não vão jogar e ser decisivos de uma hora para outra, leva um tempo de adaptação. Então você consegue entender olhando para o outro. Agora, quando você olha só para o seu time, o elenco milionário, os investimentos que a gente fez, aqui é Flamengo, é o clube mais popular, é o clube que gasta mais, aí você fica preso nisso, nessa megalomania de que tem que jogar bem todas, de que tem que golear todos os jogos. Então, o Filipe Luís, certamente ali na análise fria da diretoria... nem no Real Madrid. Exato. Mas o nem no Manchester City. Exato. E o Filipe Luís, eu tenho certeza que na análise interna, ele está muito bem cotado. E, independentemente do resultado hoje, se o Flamengo for eliminado, o Filipe Luís continua, porque não faz sentido nenhum existir. Continua, com certeza continua, cara. E tem o meu apoio, viu? Independente do resultado de hoje à noite, tem o meu apoio, Filipe Luís, tá? Já tô falando antes do jogo. Filipe Luís está fazendo um bom trabalho e tem que ser mantido no cargo. Só isso.
tira uma pressão de troca de treinador ou que ele não é capaz. Em pouco tempo de carreira, ele já mostrou que está à altura do carro. Reinier, ex-Flamengo, chegando. Só vou falar isso, cara. É uma loucura se alguém acredita ou pensa nisso, né? Em demissão do Felipe Luiz caso o Flamengo caia na Copa do Brasil. É loucura isso aí, cara. O mais importante é o que pra gente? Libertadores, Brasileiro. Depois a Copa do Brasil. Não é assim que vocês falam que a Copa do Brasil é o terceiro lugar? Que o primeiro é Libertadores, segundo é Brasileiro? Eu também penso assim. Então, se cair na Copa do Brasil, o terceiro possível título, vocês vão querer mesmo que o Felipe Luiz caia? Acredito que não, né? Só algum maluco aí que deve pensar assim. Não é possível. Eu fico revoltado com isso. Temos aqui a provável escalação do Atlético Mineiro com Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Rony, Coelho e Hulk. Agora vamos aqui para a provável escalação do Mengão, que tem Rossi, Léo Ortiz, Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, Alan, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Pendurados ninguém. Quem está fora? Pulgar, De La Cruz, Danilo, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Michael tá fora também, né? O Michael. Árbitro. O Michael viajou? Nem sei se o Michael viajou. Árbitro esse cara aqui, ó, Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, né? O assistente 1, Bruno Rafael Pires. Esse cara aqui, ó, se for reclamar com ele, ele dá cartão na hora, tá? É o jeito que ele apita. Ele não aceita reclamação. Ele é bem rigoroso. O assistente 2, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo é o Wagner Hillway, de Santa Catarina. Quarto árbitro, José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná. Tá, então, galera, onde assistir o jogo vai passar no Sport TV e no Premier para todo o Brasil, ok? Muito obrigado a todos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho, valeu? Eu acredito na vitória sempre. 3-1 Flamengo hoje. Fui!